Então, é um grande prazer introduzir o próximo palestrante, o André Narben. Então, o André, como eu também, começamos na engenharia, passamos para a matemática, fomos para o Curran Institute em Nova York, depois voltamos para o IMPA. E a gente aqui tem um grupo de matemática aplicada bastante ativa e pequeno, juntando mais outras poucas pessoas. Então, o André agora vai falar sobre um assunto bastante na moda, que é multiscala, que tem várias aplicações em nanotecnologia, acoplamento modelo com molecular, com EDP estocásticas, materiais compostos. E o André aqui vai falar sobre o lado dele, que é mais a parte de meios heterogêneos e estocásticos. Obrigado, Marcos. Já tem o microfone aqui. Bem, obrigado. É realmente um prazer, uma oportunidade ótima de fazer, justamente como o Marcos falou, propaganda de um assunto que está na moda, não só porque está na moda porque é muito interessante do ponto de vista de aplicações, muito interessante do ponto de vista de matemática, tem uma riqueza como eu vou fazer justamente propaganda sobre novas portas que estão se abrindo para todo tipo de gosto, principalmente matemático. Então, a minha ideia foi, quer dizer, o título mostra que eu vou falar sobre muita coisa, então vou botar várias coisas numa vitrine, basicamente eu me preparei para mostrar para vocês 3 vitrines, que seria a modelagem, parte de teoremas e a parte de computação, e com isso trazer o assunto para vocês sem entrar muito em detalhe, algumas partes, mas mostrando algum detalhe para mostrar como é que o assunto é de interesse, como eu falei, para inclusive um grande espectro de gosto matemático. Então, vamos começar com essa minha empreitada, digamos assim, ambiciosa em termos de assunto e começar a explicar para vocês, fazer sentido, antes de mais nada, do título e cada um desses pontos. Do meu ponto de vista, quer dizer, como o Marcos falou, o Marcos trabalha também em múltiplas escalas por uma certa perspectiva. Eu vou puxar, claro, um pouquinho a brasa para a minha sardinha, mas eu vou falar sobre trabalho de outras pessoas, não necessariamente o meu. Essa área, principalmente a parte que eu vou falar, em termos matemáticos, inclui essas áreas que eu estou colocando aqui para vocês. Então, para entender em detalhe, olhar os artigos de pesquisa, vocês encontrariam os meus artigos aqui nessa página, o assunto treinamento matemático necessário é um treinamento de equações diferenciais parciais. Eu, em particular, trabalho com ondas acústicas, ondas aquáticas, já vou falar sobre as duas, tá? E, quer dizer, aquáticas faz parte de dinâmica dos fluidos, a gente tem um grupo aqui de dinâmica dos fluidos, como o Marcos falou, e outros temas, todos esses temas se envolvem numa maneira, eu diria, para o meu gosto, espetacular. Você faz uso de tudo isso, como vocês vão ver agora. Análise assintótica, probabilidade, análise numérica para você saber aferir o seu modelo numérico, o seu modelo computacional, e computação científica, que é diferente de análise numérica, computação científica que é do ponto de vista de fazer experimentos no computador para aguçar a sua intuição matemática e a sua intuição física ou biológica, qualquer que seja o problema. Como o Marcos falou, por exemplo, tem problemas em dinâmica molecular. Então, essa aqui seria a parte matemática experimental. E muitos dos artigos recentes que eu fiz com alguns alunos meus que inclusive estão aqui presentes, a parte computacional veio antes da teoria. E é exatamente isso que a gente quer quando a gente faz computação científica. Abrir os nossos olhos matemáticos para saber como fazer a teoria, então ganhar intuição do computador. Então, são experimentos computacionais voltados para a matemática, que é muito diferente de fazer um experimento computacional voltado para o problema de engenharia. Há uma distinção bem grande. Então, vamos lá. Terminologia. Então, eu não sei, por exemplo, para os mais jovens aqui, né, vocês, a maioria dessa palestra é uma palestra de divulgação, então é trazer para o conhecimento de vocês, dos mais jovens, esse assunto. Se eu perguntasse aqui, por exemplo, vocês sabem, os mais jovens, é claro para vocês o que significa a palavra análise em múltiplas escalas? Quantas pessoas aqui se sentem à vontade com essa terminologia? Estou vendo poucos levantando o dedo timidamente, então eu vou falar sobre isso.
Por exemplo, eu fico com medo que alguém fale assim, ah, não, eu sei o que é análise em múltipla escala. Assim, outro dia peguei um avião de Rio para São Paulo fui para Belo Horizonte fui para Salvador fui para Recife, e durante o voo eu li o livro do Elon. Logo eu fiz análise nas múltiplas escalas. Não é nada disso. Não tem nada a ver com isso. Tá? Análise em múltiplas escalas não é isso, como vocês vão ver. Então, deixa eu começar com a terminologia, que é justamente para vocês entenderem, né, como a minha cabeça funciona nesse assunto. Então, exemplos bem simples para terminologia. Se eu pegar uma função numa escala de referência 2π, uma função periódica, está aqui, e eu escaloná-la, ou seja, colocar uma escala, então aqui minha escala de referência é 2π. Se eu multiplicar por um epsilon pequeno, isso aqui é uma função lenta. Então, para esse epsilon daqui, olha, essa região daqui vai parar em 10. Então, essa onda vai parecer quase com uma reta. Tá? Por outro lado, se eu dividir por epsilon, eu tenho agora uma escala rápida. E ainda multipliquei aqui por uma amplitude pequenininha, porque eu vou combinar. Então, eu tenho essa onda aqui que é rápida e essa onda aqui que é lenta. Tá? E eu posso combinar as duas. E aí eu tenho aqui uma função periódica com múltiplas escalas. Duas escalas. A escala rápida e a escala lenta. Tá? E já vocês vão ver como é que isso aparece nos modelos. Ok, isso aqui eu estou falando de escalas periódicas. Nos meus problemas, aparece uma escala desordenada. Uma escala, a microescala não tem ordem. Vocês vão ver já por quê. Então, eu tenho ainda a minha função de referência. Eu posso gerar um perfil aleatório. Isso aqui eu gerei no computador com um gerador aleatório de números. Então, é um perfil desordenado, sem estrutura. Eu posso combinar as duas. E agora eu tenho aqui uma onda, ou uma função, por enquanto não é onda, perdão, uma função com múltiplas escalas. Uma escala lenta, que muitas vezes a gente chama da escala assim, macroscópica, determinística, periódica, e uma escala rápida de flutuação, de ruído, que é justamente isso aqui superposto nessa onda. Vocês já vão ver aplicações onde esse tipo de várias componentes aparecem. Tá? Então, terminologia. E outra coisa interessante, que eu estava até passando rápido do outro referência, mas está aí, é que muitas vezes em análise assintótica, quando a gente tem várias escalas, é interessante a gente pensar que a gente tem mais de uma variável. Aqui eu tenho uma variável espacial, mas como eu estou falando em escala rápida, escala lenta, eu posso pensar, por exemplo, que essa função, na verdade, é uma função de x e x til. Então, eu estou preparando a minha cabeça para fazer análise assintótica e já estou fazendo uma análise multi-escalas, multivariáveis, que é uma maneira de já preparar o terreno para tomar limites e por aí vai, provar teoremas, quando é possível. Tá? Então, isso aqui é uma coisa interessante de se fazer muitas vezes. Criar duas variáveis, um pouco artificialmente, mas para o benefício da análise a ser feita. Então, eu teria isso aqui que seria a variável rápida e a variável lenta. Ok? Terminologia. Seguindo. Eu posso agora, então, fazer as perguntas naturais. Como surgem essas diversas escalas? Aqui eu estou botando funções e mostrando para vocês. Então, como surgem essas escalas? Como essas escalas interagem? Tá? E do ponto de vista físico ou matemático. Tá? A gente já vai mostrar como a gente pode fazer essas escalas interagirem do ponto de vista matemático. E como, por exemplo, a gente pode verificar, caracterizar um comportamento efetivo. No limite que o epsilon, esse parâmetro pequeno que a gente usa para controlar as escalas, vai para zero, por exemplo. Tá? E isso seria a parte da análise assintótica. E é óbvio que eu já sei que até esse momento aqui, essas perguntas não estão fazendo muito sentido para vocês. Mas é para aquecer, já preparar, já ligar algumas antenas, que isso, espero, vai fazer sentido já. Tá? Então, um pouquinho de propaganda indicando, como até o Marcos falou, um assunto de moda, realmente um assunto muito, muito atual. Tanto que a Sociedade Americana de Matemática Aplicada e Industrial, a SAM, em 2003, lançou um novo periódico só para esse assunto, que se chama Multiscale Modeling Simulation. Então, esse é um periódico novo para esse assunto, mostrando o quanto de pesquisa de interesse há nessa área. E não é só na sociedade aplicada, na própria sociedade, a American Mathematical Society, a AMS, que é mais voltada para a matemática pura, também tem um artigo no Notices, recentemente, Notices de outubro de 2003, com dois matemáticos aplicados excelentes de Princeton, o Bjorn agora já está em outra universidade, está no Texas, falando justamente sobre modelagem em múltiplas escalas, computação e chamando a atenção para como isso vai
vai haver uma grande necessidade de matemática nova para lidar com isso. E, inclusive, como até o Marcos falou também, nesse artigo eles falam sobre multifísica. Então, é um modelo que você tem física nos diversos níveis. Você pode ir do nível molecular ao nível macroscópico, como acoplar isso, como fazer análise. Então, vai haver uma demanda por matemática nova muito grande. Então, isso mostra que realmente é um assunto de moda. Modelagem agora. Então, agora, na verdade, comecei a minha primeira vitrine. Modelagem. Então, eu vou mostrar problemas para vocês, alguns que não são problemas que eu trabalho, mas todos eles ligados a ondas, mostrar aonde que entra, que problemas, inclusive, com grande aplicação prática, tecnológica, com grande necessidade de matemática, onde aparecem múltiplas escalas. Primeiro problema, esse aqui é um dos problemas que eu trabalho. Então, essas duas figuras eu tirei de 2 artigos meus que eu estou indicando aqui em cima. Então, eu estudo ondas aquáticas de superfície, como essa figura mostra, como se fosse uma onda no oceano, por exemplo, num regime que nem de tsunami, uma onda longa que vai viajar por milhares de quilômetros. Então, isso já dá uma das escalas. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui já 3 escalas, pelo menos na forma gráfica. Eu tenho a microescala, que eu gerei essa topografia aleatória que nem eu mostrei antes para vocês. Eu tenho essa parte mais panorâmica da macroescala. Essa distância toda daqui é a minha macroescala, a distância percorrida pela onda. E eu tenho essa ondinha que aqui no começo era uma gaussiana, que eu deixei ela viajar, interagir com isso aqui, e começou a gerar essas reflexões desordenadas, porque o fundo, esse paliteiro, que é um fundo sintetizado, não é um fundo como a gente vê no mar, é simplesmente para eu entender o que está acontecendo, nesse paliteiro gera essas reflexões. Então a gente tem 3 escalas, micro, meso e macro. Tá? Em algum momento tudo isso vira epsilon. Tá? Vocês vão ver isso já já. Eu vou ordenar como potências de epsilon para poder fazer análise com essas múltiplas escalas. E um exemplo de uma teoria que é extremamente, para mim, a princípio era não intuitiva, é que esse modelo é um modelo conservativo, se o fundo fosse plano, a onda viajava sem mudar de forma, blá, 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 toda bonitinha, mas na presença desse paliteiro, coloca esse paliteiro sem essas montanhas só no fundo, olha só, no fundo plano a onda viaja sem mudar de forma. Aqui tem o dado, a condição, o perfil inicial e o perfil final, a gente não consegue ver a diferença. Na presença do paliteiro, aqui do fundo, porque ela perde energia para essas reflexões, ela fica menorzinha e mais gordinha, porque ela está perdendo energia para cá. E aqui eu tenho 2 curvas. Uma curva gerada no computador, com o modelo completo, e outra curva usando análise assintótica. Ou seja, eu tenho uma maneira de escrever a solução de forma aproximada, uma integral tipo Fourier complicado e tal, e que vocês veem, capta muito bem toda a dinâmica. Então, análise assintótica seria a parte teórica para poder escrever isso aqui. Tá? Então, esse aqui seria um exemplo em ondas aquáticas. Esse outro exemplo que eu tirei de uma palestra que eu assisti desse pesquisador da Shell, Van Trude, e que faz matemática aplicada lá na Holanda, e ele estuda ondas acústicas, isso é de aplicação para petróleo, ondas acústicas, ondas sísmicas, num meio altamente heterogêneo. Então, eu estou sempre, como o Marcos já falou, estudando ondas no meio heterogêneo. Então, o meio, que a propriedade do meio varia. E, em particular, vai variar de forma abrupta e altamente desordenada. Esse modelo daqui, chamado de Marmuse, que eu confesso que no começo eu achava que era em algum lugar, na África talvez. Não, é um modelo, se deu o nome Marmuse, não sei porquê, foi criado no Instituto Francês de Petróleo, um modelo com características reais, apesar de ser um modelo sintetizado. De novo, um modelo para se entender matemática, modelagem e tudo mais. Né? A gente não tem informação da crosta terrestre com precisão. Então, do que se sabe, a crosta terrestre tem uma estrutura assim, onde a gente vê aqui falhas geológicas, sabe-se que a crosta terrestre é basicamente laminada, a gente vê isso em barrancos, o Grand Canyon é um exemplo perfeito disso, e esse desenho daqui, isso aqui é o eixo X, Z, Z é profundidade, eu desenhei essa árvorezinha aqui para indicar a superfície, tá? E a cor indica a velocidade de propagação de uma onda acústica nesse meio. Então, se a gente tiver areia, argila, rocha, a velocidade do som é diferente. Tá? E é indicada por essa barra de cores aqui. Então, você vê que esse meio daqui é altamente desordenado, bagunçado. Outra maneira de pensar, com a cabeça, digamos assim, de mais de um matemático, a gente vai resolver uma equação diferencial parcial nessa região daqui, onde as cores mostram como é que o coeficiente variável dessa EDP varia.
Tá? Então, o vermelho é mais, azul é menos, e as cores nos dizem como é que essa função bidimensional de x e z está variando. E aqui, nesse ponto, isso se faz na prática, você explode um dinamite, ou tem um caminhão macaco também, que o pessoal usa que ele levanta, é muito pesado, e bate no chão, gera uma onda acústica, e o pessoal da indústria do petróleo fica escutando o eco que volta do subsolo para tentar, então, entender o que tem lá embaixo. Então, vocês vão ver primeiro um gráfico, como se a gente conseguisse ver o que tem debaixo da terra. Tá? Então, a gente explodiu uma dinamite aqui, e aqui a gente vê as frentes de onda de pressão descendo e mudando o caminho conforme interage, conforme a velocidade no meio varia. Tá? A gente, na próxima transparência, vai ver, por exemplo, os raios, que indicam a direção, o caminho tortuoso que a onda faz. O raio, basicamente, é o seguinte: quando a gente tem dois meios, a gente aprende teoria de refração, a luz, por exemplo, saindo do ar para a água, ela bate com um certo ângulo e vira, refração. Aqui, com os raios, a gente vai ver a mesma coisa. Está aqui, ó. Então, aqui estourou dinamite e isso aqui está acontecendo. Tudo isso é extremamente complicado de calcular. Isso aqui é feito por um experimento numérico, mas matematicamente indicar as equações que governam essas retas, esses raios, perdão, tudo faz parte de teoria de equações diferenciais parciais a coeficientes variáveis. Então, o caminho tortuoso dos raios tem a ver com a variação desse coeficiente. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa extremamente difícil de calcular, de caracterizar matematicamente, se chama cáusticas. Todo mundo já viu cáusticas na vida, apesar de não saber. Quando a gente vai num dia de sol para a piscina, no fundo da piscina, a gente vê aquela luz dançando, e a região onde tem maior intensidade de luz é justamente onde os raios convergem. Isso são cáusticas. Queimar papel com uma lente de aumento é a mesma coisa. A gente faz os raios convergirem, a intensidade aumenta. É exatamente o que está acontecendo aqui, só que com uma onda de pressão. E caracterizando matematicamente esses raios, que chama justamente teoria dos raios, você consegue saber justamente onde a intensidade aumenta, onde a intensidade diminui. Tá? Ok, mas agora, na realidade, a gente não sabe qual é o perfil do subsolo. Então, existe também matemática aplicada de múltiplas escalas para tentar se descobrir informação do subsolo. Tá? E eu vou falar sobre isso já já. Então, por trás desse gráfico, a gente tem uma equação diferencial parcial, que eu sei que muitas pessoas aqui talvez não tenham visto ainda, né? Dependendo do estágio que estão na faculdade. E o que a gente tem basicamente é o seguinte: aqui P representa a pressão, esse C ao quadrado é o que eu chamo a velocidade do som, já que é uma onda acústica no subsolo. Então, o valor desse coeficiente aqui depende daquelas cores. Cores indicam que a função tem mais, né, tem amplitude maior ou menor. Esse F daqui é um forçante, representa o dinamite que explodiu localmente. Então, muita gente pode representar matematicamente como uma função delta de Dirac, uma função impulso. Tá? E essa equação, sem esse F e sem esse C, vocês aprendem ela a resolver, principalmente em uma dimensão, aprendem a resolver no primeiro curso de ADPs. Tá? Em duas dimensões, talvez já não aprende no primeiro curso de ADPs. Com coeficiente variável, já não é em qualquer lugar que você aprende. Ainda mais dependendo do tipo de coeficiente variável. Tá? Outra coisa, então, que complica. Se esse coeficiente aqui não é descontínuo, como é que você vai fazer sentido de uma derivada parcial de um coeficiente descontínuo? Aí, já começa-se, então, a se falar numa pós-graduação em ADPs. Né? E entender como fazer sentido disso, como calcular aquelas retas, como ter noção do que está acontecendo nesse bate e rebate acústico das ondas no subsolo. Tá? E aqui é onde entraria nesse coeficiente as múltiplas escalas. Se esse C, a crosta terrestre, varia muito rapidamente e tem várias escalas. De vez em quando você tem uma região grossona, depois uma região pequenininha, as impurezas variam numa escala pequena e por aí vai. Tá? O que mais que eu esqueci de falar aqui? Eu falei sobre a função F, que é assim, dificuldades, como eu já falei, o cálculo das frentes de ondas e das cáusticas é altamente não linear, apesar dessa equação ser uma equação linear. Isso eu não vou explicar aqui, fica como um fato, mas num curso de ADP, os alunos que já fizeram um curso de ADP comigo, a gente vê isso. E a gente chega na equação chamada equação aiconal, para justamente se entender como é que as frentes de ondas cáusticas mais ou menos se desenvolvem nesse contexto. Tá? Então,
um pouco da indicação de onde a EDP aparece nesse problema. Vamos continuar com a motivação de modelagem ainda. No caso de múltiplas escalas, como eu falei, a velocidade pode variar rapidamente, então estou usando aquela minha indicação de dividir pelo 1 epsilon, significa que varia rapidamente. O forçante, a pressão, varia ainda numa escala mais rápida ainda, porque só está dividido por epsilon ao quadrado, porque se estourar um dinamite é numa fração de segundos, né? A pressão aumenta e diminui. E eu posso ter a macroescala, que é o meu domínio todo em termos de quilômetros. Então vocês vão ver que eu tenho já 3 escalas. Mesoescala, que é a velocidade, microescala, que é o dinamite, que é muito rápido, e a macroescala, que é toda a minha região onde essa onda de pressão vai viajar. Tá? Então, tipicamente, um problema de múltiplas escalas. Então, cada camada da litosfera pode ser, por exemplo, de 1 metro, se isso aqui for em quilômetros, né? E a onda de pressão, como eu falei, está na microescala, que é uma fração de segundos. Alguns comentários. Então, já falei que isso aqui é um modelo plausível como modelo de 2D, a equação da onda. Esse é um problema bastante importante em prospecção de petróleo, mas é claro que, em geral, a velocidade do meio, que são as características do subsolo, não são conhecidas. Se fosse conhecidas, era mole. A gente fala assim, fura aqui que tem petróleo. Ninguém sabe onde é que tem petróleo. Então, não se conhece esse coeficiente. Então, uma outra área de EDPs desse tipo, com múltiplas escalas, que aparece, chama-se imageamento, que é uma técnica que, a partir do eco, do que você escutaria dessa onda acústica no subsolo, você meio que conseguir, usando técnicas matemáticas, adivinhar, claro, com uma certa precisão, aonde, por exemplo, teria um reservatório de petróleo, que as características do óleo é diferente da rocha. Né? Então, isso chama-se imageamento. Então, vamos dar um exemplo de algumas figuras ligadas ao imageamento. Isso aqui é o que se chama de um sismograma. Isso aqui é um sismograma acadêmico, é claro. E isso aqui é a superfície da Terra, como eu já vou mostrar no próximo gráfico para vocês. Isso aqui se chamam traços. E aqui a gente vê uma ondinha que está nesse traço. O que é isso? Deixa eu mostrar o próximo gráfico, que eu botei uma árvorezinha aqui de novo para lembrar a crosta terrestre. Está aqui. O dinamite foi explodido aqui. E como eu vou mostrar no gráfico para vocês, tem uma região onde o coeficiente de propagação do som no subsolo varia rapidamente. Então isso vai gerar um eco. Tá? O som vai. Se fosse um meio homogêneo, a onda viajava e não tinha eco nenhum. Como ele tem uma variação, tem um eco que volta, e cada linha dessa representa o que você está escutando aqui num geofone. Geofone é como se fosse um microfone que escuta a onda acústica que voltou, né, do subsolo. Então, isso aqui é para esse caso que a gente só tem um refletor dado por essa curva daqui. Essa é a curva de velocidade na crosta terrestre. Mas não é assim. Né? A crosta terrestre é cheia de variações abruptas, como a gente viu aquele gráfico colorido do Marmuse. Então, um sismograma, ainda sintético, ou seja, feito para fins acadêmicos, mas mais realista, é um que inclui também impurezas, desordem em cima do perfil de velocidade. E olha, quando eu superponho essa microescala com a macroescala, olha como isso aqui varia mais lentamente, olha o que acontece com o sismograma. E é por isso que tem uma dor de cabeça tremenda se fazer imageamento. O sismograma fica assim. Uma pessoa que é, na minha opinião, talvez um dos líderes de matemática aplicada no Brasil, fazendo imageamento para ondas sísmicas, é o professor Martin Tigel na Unicamp. Justamente pegar essa informação daqui, você sem conhecer qual é a EDP, você com essa informação daqui tentar ter uma ideia de como é que é a cara daquele C, do coeficiente da sua equação diferencial, para saber aonde que tem óleo. Tá? Então isso aqui é um sismograma, isso aqui é o que você está escutando em cada geofone. Então isso aqui é porque a onda acústica está reverberando na crosta terrestre, você já tem um bate e rebate, e você não sabe exatamente aonde está o refletor. Tá? Então, tem muita matemática envolvida para se fazer imageamento a partir desses dados. Vamos então falar um pouquinho de teoremas. Vou só passar relativamente por cima, quer dizer, por alto, e mostrar para vocês certos teoremas que são importantes, pelo menos na tecnologia que a gente usa. Ontem, por exemplo, teve uma palestra especial no lugar das plenárias que o professor Garnier falou com bastante detalhamento técnico sobre alguns dos tipos, um teorema que eu vou falar
não o primeiro, mas a seguir, tá? Que serve justamente para modelagem probabilística. Então, teoremas. Pegar aqui isso aqui que é da revista Notices, daquele mesmo artigo que eu falei que estava na Notices, justamente falando sobre esse assunto de múltiplas escalas, computação, multifísica. Esse problema é um problema oscilatório. Tá? Então, a gente tem aqui um sistema de EDOs, onde a gente pode, que se chama um sistema de variáveis ação ângulo, que basicamente a ação está fazendo o papel como se fosse do raio da sua oscilação, e aqui a fase, tá? O ângulo. Então, olha só, esquece esse F daqui e deixa ômega constante. Ômega seria a sua frequência de oscilação. Tá? Então, esquece o F. Então, como é que a gente resolve essa equação diferencial, que é a derivada no tempo de φ é ômega sobre epsilon. Se for constante, ômega sobre epsilon é mole de resolver, isso é ômega sobre epsilon vezes t. Certo? Então, pega esse caso mais simples, de cabeça, substitui aqui, a gente vai ver que isso aqui representa uma fase rápida, uma oscilação extremamente nervosa por causa desse epsilon aqui embaixo. Tá? Então, uma escala de tempo rápida de oscilação. E isso a gente consegue ver no gráfico. Está exatamente representado aqui, ó. E essa outra variação é devido a essa outra função aqui. Tá? Então, isso aqui é uma escala rápida. Bem, se a gente resolver, então, essa equação daqui por completo, a gente vai ver que o I, que dá mais ou menos a amplitude das oscilações, né? A amplitude está aqui, ele varia mais ou menos ao longo dessa curva com essas oscilações em cima dele. Então, você pode fazer uma pergunta, que tem teoremas mostrando isso, que eu vou mostrar a seguir, que é o seguinte. Será que eu consigo me livrar? Essa oscilaçãozinha aqui em cima, olha só como é que ela, de certa maneira, não é tão importante. Ela só complica a minha vida, de certa maneira. Será que eu consigo me livrar dela, no sentido de fazer uma aproximação, de tal maneira que eu tenha um sistema mais simples de resolver, mas que represente efetivamente significa a grosso modo, no bom sentido da palavra grosso modo, a dinâmica que eu estou querendo estudar? A resposta é sim. E a resposta se dá por técnicas de EDO, chama de averaging, que um dos nomes, sabe, eu andei perguntando, parece em português, não sei se a gente tem um nome bom para isso, mas medianização não no sentido estatístico, mas de colocar no meio, de fazer, né, a dinâmica efetiva. E a maneira de você botar no meio e tirar a média é que você tira a média desse cara com respeito à fase rápida, que é o cara que está variando rapidamente. E se você resolver essa equação em φ e I barra, você tem a linha pontilhada que está justamente aqui dentro. Ou seja, você tirou uma componente, digamos assim, nervosa da sua dinâmica, simplificou o seu modelo e ainda assim obteve uma resposta bastante razoável, que é essa linha pontilhada que está aqui dentro. Então, isso é uma técnica de averaging, ou de medianização. Então, um teorema para isso está aqui. Vocês encontrariam 2 livros que eu vi que a gente tem aqui no IMPA, esse livro daqui do Saunders e Velhus e esse aqui do Guggenheim e Holmes, tem um teorema que diz o seguinte, versão geral, periódica, se você tem duas, você tem essa EDO daqui, com essa cara geral, né, com esse dado inicial, então pensa que isso aqui é velocidade, a gente pode pensar que dx dt é velocidade de alguma coisa, alguma partícula, e ela está sofrendo o forçante F, que é periódico, e que tem uma variável que eu vou chamar de nervosa, que é a variável rápida. Onde é que está a variável rápida, que é esse t daqui? A gente vê o seguinte, ó, divide esse epsilon aqui para baixo. Aí eu posso fazer essa troca de variáveis. Ó. 1 sobre epsilon de dt é d tal, porque tal é igual a epsilon t, logo t é tal sobre epsilon. Então, na verdade, em tal, isso aqui é uma variável rápida. E aí, se eu fizer a média, de acordo com como a gente viu antes, eu tenho esse sistema, e uma pergunta natural que um matemático faria é, ok, eu faço essa troca desse sistema que tem essa componente nervosa, essa variável rápida, por esse sistema aqui que é autônomo, no sentido que não depende mais do tempo, o forçante, e o que acontece nesse perde-ganha? Tá? O que acontece nesse perde-ganha é que pode-se demonstrar que quando o epsilon vai para zero, numa escala de tempo longa, a solução desse problema está bem próxima da solução desse problema, o erro é da ordem do epsilon. Excelente notícia. Tá? Então, se pode demonstrar isso, faz uma troca de variáveis, então, pum, está lá nos livros. E aí, tem uma outra versão desse,
que é com duas escalas. Afinal de contas, eu estou aqui para falar de múltiplas escalas. E sobre análise e sobre teoremas. Então, eu tenho esse teorema aqui com duas escalas, ainda nesse cenário determinístico. E está aqui o forçante, que fica forçando, né, a sua dinâmica, com uma escala rápida e uma escala lenta. Tá? Então, está aqui o tempo, o relógio rápido e o relógio lento. E, de novo, para essa configuração, tem também um teorema. Esse já encontra, por exemplo, no livro do Jack Hale. E você tem, de novo, um teorema que diz que você pode fazer a média e ficar com essa versão daqui. E, de novo, você sabe que a solução desse sistema se aproxima dessa quando o epsilon vai para zero, ou seja, para epsilon pequeno, o erro é pequeno. Então, ótima notícia. Tá? A ideia está clara? E, por favor, fiquem à vontade de me interromper ao longo de qualquer momento. Tá? Então, essas são dois teoremas, existem vários, para equações diferenciais com várias escalas. Sim? Existem hipóteses aqui, a função t periódica, Lipschitz, com uma média f0 bem definida. Não, então, desde que isso aqui seja definido. Então, desde que essa integral faça sentido. Não, então, está aqui, desde que faça sentido de acordo com isso aqui. Tá? Periódica e que essa média existe. O t é o período dela. Então, vamos discutir isso depois, tá? Então, aí tem a versão aleatória. Tem um teorema que chama-se Teorema de Rashminsky, 66, que vai dizer uma coisa parecida. Mas aí aqui tem um momento um pouco de, digamos assim, de cuidado, que é esse problema escrito da maneira que está, parece, em termos da notação, da roupagem dele, muito parecido com o outro, mas é fundamentalmente diferente. Como? Esse agora eu tenho uma EDO, então o Teorema de Rashminsky, aqui estão as referências, são 66, tem dois papers do mesmo volume, que é o seguinte, esse forçante daqui, se você congelar a variável x, isso aqui é um processo estocástico. Em outras palavras, se você também parar no tempo, isso é uma variável aleatória. Então, a leitura disso é o seguinte, eu tenho forçante periódico, alguma coisa que fica forçando periodicamente. Aqui, eu tenho forçante aleatório, e isso vai ser útil, deixa eu até abrir um parênteses, isso vai ser útil para mim quando eu tiver aquela minha topografia desordenada que eu mostrei para vocês. Aquele vai ser o meu forçante aleatório. O que esse forçante aleatório faz? A cada instante de tempo, então para o cronômetro, eu posso, com uma certa probabilidade, ir para cima ou para baixo, de uma certa amplitude, por exemplo, se for uniformemente distribuído, tem um intervalinho, onde esse cara tem probabilidade igual estar em qualquer lugar. Tá? Que é justamente equivalente àquele meu paliteiro da minha topografia. Então, agora, a gente tem que fazer sentido disso aqui, apesar da notação ser muito semelhante à anterior, de uma forma totalmente diferente. Então, tem que usar a teoria probabilística, processos estocásticos, usar cálculo estocástico, para poder justamente fazer sentido do que está aqui. Né? Eu estou forçando por um cara que é extremamente irregular. Tá? E aí tem propriedades, né, do ponto de vista de probabilidade, tem propriedades de processo estocástico estacionário, que enfim, basicamente as propriedades estatísticas deles são invariantes por translação e por aí vai. Aquela média que a gente estava discutindo antes, agora tem que ser feita dessa forma, aqui com a esperança matemática. E o que eu quero mostrar para vocês é que existe análise rigorosa desse tipo, e que agora eu estou fazendo um tipo de média diferente. É uma média probabilística. Tá? E que, então, a convergência também é diferente. A convergência é em probabilidade, depende do valor esperado, e a taxa é um pouco mais lenta. Antes, o erro era de ordem epsilon, agora o erro é de ordem raiz de epsilon. Mas, está aí um outro exemplo de um problema com que a gente pode fazer médias, e pode-se fazer isso com múltiplas escalas, no caso probabilístico? Sim. E isso encontra-se esse teorema. Ele é um pouquinho antes de 87, mas num lugar que está bem escrito nesse paper de Bird, Papanicolaou e White, onde a gente tem a mesma coisa, um forçante aleatório e com múltiplas escalas. Tá? Então, isso dá
como eu falei, boto na vitrine para vocês teoremas lidando com múltiplas escalas, fazendo médias com as escalas rápidas, mas de sabores diferentes. Um é determinístico, com forçante periódico, agora eu tenho um com um forçante aleatório. E esse forçante aleatório é uma opção de modelagem útil naqueles problemas de geofísica. Por quê? Porque como a gente não sabe o que está no subsolo, é bastante interessante você modelar, pensar que você está modelando as propriedades do subsolo com um certo grau de incerteza, porque você não conhece. E daí o modelo probabilístico ser bastante útil. Tá? A gente está, bem, eu diria que em princípio, nesse problema, o problema matemático sabe que ele, em princípio, sem estar fazendo a modelagem estocástica, está bem posto, bonitinho, você sabe que pequenas perturbações não vão amplificar demais. A segunda coisa é que o escalonamento, o regime da onda interagindo com o fundo e tal, é feito de tal maneira, que não só ele é realístico do ponto de vista físico, como já se sabe por experiência que você vai ter um comportamento efetivo bem comportado. Tá? Ou seja, nada vai crescer abruptamente. Você vê isso acontecendo porque você está com alguma coisa errada, ou a física errada, ou o modelo errado, ou o escalonamento errado. Então você tem que voltar para trás e tentar consertar, se possível. Tá? Então já a gente vai voltar para alguns exemplos mais práticos. Tá? Essa é a minha vitrine, está acabando aqui minha vitrine um pouco mais técnica, né, com os teoremas. E de novo, para mostrar para vocês que você pode, desde a parte mais aplicada, mais próxima da física do problema, a uma abstração extremamente importante através desses teoremas que dão ferramentas extremamente importantes. Como vocês vão ver alguns resultados que eu vou mostrar que saem do uso desse teorema. Tá? E é isso eu vou mostrar através de alguns exemplos com computação. Então, quando eu comparar resultados computacionais com resultados teóricos, os resultados teóricos vão estar fazendo uso desse teorema de Rashminsky, porque eu vou estar usando modelagem probabilística, que é uma modelagem na qual você convive com um certo grau de incerteza, tá? E o teorema dá resultados, alguns extremamente inesperados e interessantes. Perdão, estou um pouco gripado. Então vamos voltar para figuras que são mais intuitivas. Computação. Então tem um modelo que é unidimensional da crosta terrestre, tá? Então aqui é cada camada da crosta terrestre. Vocês podem pensar nisso aqui como se fosse eu botasse um colchão em cima do outro, colchões de espessura diferente, colchonete, colchão de tipo diferente, material diferente, mola, de espuma e por aí vai. Então, esses colchões têm propriedade, têm compressibilidade diferente e densidade diferente porque o material é diferente. E aí você dá um impacto de pressão em cima dele, que é justamente essa onda de pressão, tum! Você dá um soco forte larga pedra em cima do colchão e vê essa onda de pressão viajando, passando de colchão para colchão. Isso é intuitivo, não é? E ela vai descendo, ela vai reverberando, vai tendo um eco, vai voltando e vai descendo e por aí vai. Então esse é um modelo mais simples que aquele outro que eu mostrei, porque ele é unidimensional. Essas são as equações diferenciais e esses são os coeficientes variáveis na escala rápida. Tá? E dá para se reescrever esse problema, apesar dele ser uma EDP, dá para colocar ele com uma cara de EDO, ou fazendo análise de Fourier, ou tem outros truques, para você poder invocar, para poder usar aquele teorema de Rashminsky que eu mostrei para vocês. Tá? Enfim, e aí os resultados, tem alguns resultados extremamente interessantes. O primeiro é esse aqui, um trabalho em colaboração com Knut Sona, que diz o seguinte, pega agora esse panorama aqui, ó, aqui está o perfil de velocidade de cada camada, pega isso aqui e eu vou virar na horizontal. Tá? Então isso aqui vai aparecer bem longo na horizontal. Então está aqui. Isso aqui é como a velocidade do meu meio está variando. Altamente desordenado. Tá? Então vale usar um modelo probabilístico. Olha só o que acontece. Eu vou mandar aquela onda de pressão que é dada por esse perfil inicial aqui, ela vem daqui e começa a interagir com esses caras. Então tem todo um bate e rebate. Tá? Porque tem um eco, aí o eco que volta encontra outro obstáculo e parte da energia volta, fica um bate e rebate extremamente complicado, que é basicamente o som, a onda acústica reverberando ali dentro.
E a teoria probabilística, usando aquele teorema e depois de alguns detalhes não triviais, chega-se a uma aproximação teórica que é essa curva vermelha aqui. Tá? E olha o perfil computacional, eu fazendo um experimento no computador com tudo, discretizando todos os detalhes. A precisão da teoria e da computação é realmente impressionante. Tá? Esse aqui é o perfil inicial. E olha que se você tivesse feito a média determinística disso daqui, você estaria no que a gente chama de regime de meios efetivos. Que é como se fazer uma meios efetivos é equivalente a você fazer uma mistura. Você pegar um copo d'água, botar uma coisa, misturar, chega uma hora que você acha que tem uma coisa homogênea. Não tem, está bem misturado. A mesma coisa se faz com materiais, que chama-se materiais compostos. O Sarkis falou sobre isso e trabalha com isso, que é a técnica de homogeneização. Então, se você homogeneizar isso aqui, você faz um erro grosseiro, porque você está viajando para grandes distâncias, você, quando homogeneiza, não tem mais reflexão nenhuma, não tem mais bate e rebate, porque o meio é homogêneo, é bonitinho, né? Não tem mais reflexão, e a única coisa que você vai pegar na sua teoria de homogeneização é uma velocidade efetiva, ou seja, o perfil é o mesmo, mas ele está um pouquinho atrasado, porque a velocidade média calhou de ser menor. Mas você não está vendo mais as reflexões. Então, nesse problema de ondas, é fundamental o uso da modelagem probabilística, porque você consegue controlar melhor o processo de reflexão. Enfim, tem detalhes que é difícil de explicar em poucas palavras. Mas então a gente vê que fazer médias pode depender muito do problema. Homogeneização dá certo em muitos problemas. Aqui não dá. Tá? Então aqui você tem uma variação de comportamentos. Aqui é o perfil inicial, que seria como uma onda no meio homogêneo. Se você fizer a média, você tem só uma velocidade atrasada. E aqui com a teoria probabilística. Agora vem uma outra coisa que a primeira vez que eu vi parecia assim mágica. Que é o seguinte, que só a teoria probabilística também te diz isso. Que esse perfil daqui independe dos detalhes do meio. Ou seja, se você fizer vários experimentos, que eu esqueço aqui quantos são, 40 talvez, vários experimentos dessa natureza, olha aqui o perfil, cada um chegando numa velocidade diferente. Só que se você juntar todos eles, como cartas de baralho, juntar todos eles, observe que a forma do perfil é determinístico. E isso se chama estabilidade estatística. Ou seja, em outras palavras, nessa brincadeira de modelagem probabilística, se eu fizesse o seguinte, ok, eu tenho uma classe de crostas terrestres laminadas. Então aí já é um exercício mais matemático, né? Eu vou tirar, que nem eu vou jogar moeda, cara, coroa, eu vou na minha sacola de todos os possíveis crostas terrestres desse tipo, eu tiro uma e faço um experimento. Tiro outra e faço um experimento. Eu vou, no final de todos esses experimentos, ver que, na verdade, para descobrir a forma da onda atenuada, bastaria eu fazer um experimento. Porque todas elas têm a mesma forma, só a velocidade que é aleatória. E a teoria probabilística, o Jocelyn Garnier, ontem na palestra dele, falou justamente sobre esse tema, da velocidade ser aleatória. Então, a modelagem probabilística em múltiplas escalas, fundamental aqui nesse problema. Deixa eu mostrar agora um problema para vocês do ponto de vista dor de cabeça numérica. Agora a gente vai ficar mais fácil ainda do ponto de vista matemático. Então, isso aqui é um caso extremamente simples, a gente vai ver possíveis dores de cabeça com múltiplas escalas no computador. Pega esses dois sistemas, tá, de EDOs, lineares, bonitinhos, os dois com a mesma condição inicial. Tá? Então, no instante inicial, y1 é 2, y2 é 3, tanto para esse cara como para esse cara. Tá? Calha que para esse problema a solução é a mesma. Está aqui a solução. Isso aqui é a solução do problema A e a solução do problema B. E aí, a pergunta é, resolver esse problema no computador, o A e o B, tem o mesmo grau de dificuldade? A resposta dá para adivinhar talvez que não, senão não estaria mostrando isso. Mas a pergunta mais interessante é, não e por quê? Tá? E por quê? Veja, eu estou tentando capturar, estou tentando representar no computador o mesmo bicho, a mesma função, essa daqui. Tá? Que é a solução do A e a solução do B. No entanto, num dos dois casos eu tenho dor de cabeça no computador. E no outro, não. E a pergunta é por quê? Então, quem faz um curso
já no nível introdutório, mas um pouquinho mais elevado, né, aqui no IMPA com a gente, sei lá, de métodos numéricos para equações diferenciais ordinárias, vai imediatamente aprender o porquê disso. E a razão, né, se pegar um método numérico desse tipo aqui explícito, a razão está na próxima transparência. As duas soluções não são iguais sempre. Tá? Aqui está a solução geral do problema A, aqui está a solução geral do problema B. Então elas não são iguais sempre. Mas para aquela condição inicial, né, para aquela condição inicial, a constante α2 e a constante β2 ficaram iguais a zero. Então, se eu apagar isso aqui e apagar isso aqui, as soluções são idênticas. Tá? Mas agora, olhando para isso, fica mais gritante, porque um dos dois problemas dá mais dor de cabeça no computador para resolver. E a resposta tem a ver com o título dessa palestra. Múltiplas escalas. O problema B, tem duas escalas no tempo. Tem uma escala rápida e uma escala lenta de decaimento, que são os autovalores da matriz anterior. O autovalor dessa matriz são justamente o menos 1 e menos 3, menos 1 e menos 1000. Esse cara que decai extremamente rápido, esse cara não participa da dinâmica, porque ele não está aqui. No entanto, esse cara, para um método explícito, dá uma dor de cabeça tremenda. Se você não botar um passo no tempo pequenininho, o seu método numérico dá lixo. Você vai fazer um gráfico no computador e só vê lixo. Tá? E essa continha que eu estou indicando aqui é o que explica. Fica como, num colóquio de 97, até isso estava lá no livrinho, quer dizer, infelizmente ou felizmente, o livrinho esgotou. Então tem que depois um dia refazer isso. Então, lá você vai ver por que isso acontece. Mas a dica já está aqui. A gente tem múltiplas escalas de tempo e isso dá uma dor de cabeça. Um outro problema que eu vejo isso é esse aqui, que é o problema que me interessa, que é de topografias, aquele que eu mostrei para vocês, né? O fundo do oceano, por exemplo, com a ondinha lá em cima. Se eu tiver uma topografia com múltiplas escalas, aqui as montanhazinhas mais lentas, de repente montanhas abruptas, depois montanhas mais lentas. Num trabalho recente, com um aluno, Juan Carlos, que está aqui, a gente viu o seguinte: se a gente resolver esse problema aqui em coordenadas cartesianas, a gente vai ter um problema de como lidar com as múltiplas escalas. E o que é interessante é que a saída para esse problema é, em vez de resolver a EDP em coordenadas cartesianas, é resolver a EDP em coordenadas curvilíneas que podem ser calculadas usando mapeamento conforme. Então, olha só, ótima aplicação de variáveis complexas. Inclusive, boa propaganda que eu estou dando variáveis complexas aqui esse semestre agora no IMPA. Mas, ótima aplicação. Isso aqui é construído com um modelinho do MATLAB extremamente simpático. Isso aqui, se eu mapear essa tira para uma tira plana e, na verdade, depois voltar, essas aqui são as isolinhas das minhas coordenadas xz, por exemplo. E quando eu resolvo o meu problema de ondas nessas coordenadas curvilíneas, eu estou automaticamente pré-condicionando o meu sistema, que significa eu fico com autovalores menores. E como eu mostrei para vocês, autovalores menores dentro de um intervalo menor é mais interessante do ponto de vista computacional. Então, aqui um exemplo, de novo, de como matematicamente lidar com múltiplas escalas. Continuando. E agora, meio que para terminar, quer dizer, meu tempo está... Eu tenho o quê? Meu relógio tem uns 12 minutos, é isso? 10 minutos? 10? Mas eu também até... Vamos ver. 10 minutos acho que dá para acabar. E essa aplicação que eu acho fantástica, também altamente não intuitiva, que começou muito que foi muito divulgada através de um físico francês, Matthias Fink, que conseguiu fazer isso no laboratório. Então, deixa eu anunciar um pouquinho. Que é um problema genuinamente de múltiplas escalas e que algumas coisas da robustez desse problema foram entendidas justamente usando modelagem estocástica. Um outro aluno meu, Daniel, que está aqui, fez o trabalho de tese dele justamente em reversão temporal, como falar, sobre a robustez de reversão temporal. Então, como é que é esse problema? Isso aqui é um artigo que eu recomendo vocês lerem. Esse cartoon, inclusive é a capa do artigo, é Scientific American, não aparece aqui, mas Scientific American, novembro de 99. Tá? Então, fala sobre ondas e meios aleatórios, quer dizer, desordenados. De novo, quando eu falo em meios aleatórios, é uma opção do matemático de
usar probabilidade, né? A Terra não é aleatória, a Terra é determinística, mas você modela a incerteza e a desordem usando probabilidade, tá? Então, o que acontece aqui? Deixa eu mostrar, então, primeiro uma figurinha que eu preparei para vocês entenderem. Tem uma sala, o meu colega justamente deu a palestra aqui ontem, Jocelan, que viajou hoje, já foi nessa sala, porque é de Paris, que nem o Matias Fink, que fez esse experimento, que é absolutamente fantástico. Tem a pessoa em vermelho aqui, a pessoa em verde nessa sala, que na parede amarela, a gente está vendo na sala de cima, na parede amarela tem um aparelho que chama um transdutor, que ele é capaz de gravar som, digitalizar o som e emitir o som. Ele funciona tanto como microfone, como caixa acústica, e ainda processa o som como você quiser. Tá? Então esse fulano aqui diz hello, a parede grava esse som, e está aqui o som gravado por 4 transdutores. E aí você vai fazer a reversão temporal, que significa nada mais do que os últimos serão os primeiros. Ou seja, o último parte do sinal gravado disso aqui vai ser o primeiro a ser reemitido por esse transdutor quando ele funcionar como um alto-falante. Outra coisa extremamente interessante, que quanto mais reverberação, mais eco na sala tiver, melhor para o fenômeno, e quanto mais desordenado, melhor também. E aí o que acontece? Quando esse cara daqui, a parede reemitir de forma sincronizada esse som, ele vai fazer um bate-rebate nas paredes ao contrário e vai refocalizar no ponto de emissão. Então, por isso que tem essa caricatura aqui do hello voltando como um olê na boca de quem emitiu o som. E a outra parte, outro ponto, que é o ponto verde, não escuta praticamente nada, vai escutar um pequeno ruído. Então o som refocaliza ali naquele ponto. Isso já foi visto em acústica submarina, esse aqui é um exemplo mais interessante, isso é usado já, o Jocelan até que me falou hoje, eu perguntei para ele, essa tecnologia já foi comprada pela Philips para estourar pedra no rim. Ou seja, você manda uma onda, um micro-ondas, ela ecoa na pedra do rim, volta, você grava no transdutor, faz a reversão temporal, que é os últimos serão os primeiros, aumenta o volume, ela vai refocalizar onde? Na pedra, e estoura a pedra, e isso é de grande auxílio para o médico que é especialista nisso. Então, reversão temporal dessa maneira. E deixa eu mostrar, para terminar, um exemplo com as minhas ondas de uma dimensão, de reversão temporal. Então, eu vou mandar essa onda nesse canal, está aqui um detalhe do canal desordenado, e vou gravar o eco, o que volta dessa onda. Tá? E já estou terminando. Então, está aqui. A onda está viajando, isso aqui é o eco que voltou, e eu vou esquecer a cara da onda. Olha só, a onda é a derivada de uma gaussiana que foi embora, nunca mais vou vê-la. Foi, tchau, eu não sei, é como se eu não soubesse qual é a cara dessa onda inicial. Tá? Vamos pensar assim. Então é como se vocês me dessem só esse sinal aqui completamente cheio de ruído e me perguntassem qual é a cara da onda que inicialmente foi enviada. O que você tem que fazer é reversão temporal, que é os últimos serão os primeiros, e reenviar isso aqui como um novo dado inicial para o seu meio. E olha o que acontece na próxima transparência. O meio está aqui, de 0 a 50, a onda começa a viajar e bumba. De repente, essa desordem toda se reagrupa e forma o perfil que era justamente o meu perfil inicial aqui. Uma cópia miniatura, claro, porque tem menos energia. E isso é reversão temporal e tem um grande uso em tecnologia e faz uso, a matemática desse problema faz uso de toda essa tecnologia que eu falei para vocês. EDPs, múltiplas escalas, análise assintótica e essa parte numérica, claro, de análise numérica. Então é isso, é bom parar por aqui. Obrigado. Alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão alto. Tá bem. Só quer tomar um cafezinho. Tá certo. Então vamos agradecer de novo aqui. Obrigado.